A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalma o teu coração, porque Deus contempla tudo. Deus sabe tudo que está oculto, tudo que foi planejado, arquitetado, tudo que foi feito, Deus teve acesso. Então você não tem que se preocupar com nada. Ele deu uma palavra no livro de Provérbios, no capítulo 17, lá no versículo 23, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: o ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Eu vou ler de novo para você. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Irmãos, quando Deus fala em ímpio na Bíblia, ele fala de pessoas que conhecem a palavra e não praticam essa palavra. E eles costumam agir como se fossem fakes. É uma palavra estrangeira que significa falso, falsificação. Então, a palavra fake, ela tem tradução. Significa falso. Então, essas pessoas agem de uma forma falsa. São verdadeiros fakes. Então, para que ela consiga alcançar os objetivos dela, para que ela consiga induzir pessoas, entrar numa situação, entrar numa vida, ela precisa manipular essas situações para que ela possa chegar em determinados lugares. Então, ela faz, que nem fala aqui, né? As escondidas, qualquer suborno. Então, ela aceita qualquer suborno. Ela se submete a qualquer coisa. Ela se submete até a se prostituir para conseguir um cargo, para conseguir uma posição. Ela faz qualquer coisa que seja necessário para ela conseguir atingir os objetivos dela. Esses ímpios e essas pessoas que agem, que são fakes, agem dentro de uma rebeldia. Todo ímpio, aos olhos de Deus, é rebelde. E Deus não gosta de rebelde. Deus ele não tem negócio com rebeldia. Porque uma pessoa que tem uma vida com o Senhor regrada, que quer agradar a Deus, que busca a sua santificação, porque nós pecamos todo santo dia. Davi era segundo o coração de Deus porque ele não era bonzinho, ele não era, sabe, o santarrão da história. Davi, ele era segundo o coração de Deus porque ele se arrependia dos pecados que cometia, ele não cometia novamente esses pecados e ele obedecia ao Senhor. Então, pelo fato dele ser um homem obediente, ele era considerado segundo o coração de Deus. Ele pecou muito, fez muita coisa errada, mas colheu os frutos do erro, porque toda escolha tem consequências na vida de qualquer crente, de qualquer cristão. Até quem está no mundo, fora da presença de Deus, todas as escolhas que as pessoas fazem têm consequência. Mas nós precisamos entender que Deus, ele vê tudo. E mesmo que essas pessoas, que esse ímpio entre na sua vida, ou que você conheça, que pode parecer para você uma pessoa muito boazinha, porque eles vão criando personagens. Ela aceita qualquer suborno, para atingir os seus objetivos. Então ela se submete a qualquer coisa. E assim ela vai agindo, ela vai entrando, ela vai penetrando, porque ela quer atingir os objetivos dela. E o intuito dela nunca é no sentido de trazer uma edificação para a vida de alguém, agregar algo positivo em umas circunstâncias, porque o propósito dela é um propósito egoísta. Ela quer para a vaidade dela, ela quer para a imagem dela, porque ela quer que as pessoas enxerguem ela da maneira que ela idealizou.
Então ela vai agindo devagar e sempre dentro de um fake. Consegue enganar as pessoas dela? Consegue. Ela consegue enganar muita gente. Ela finge muito bem ser uma coisa que ela não é. Então ela pode até fazer uma faculdade, conseguir um diploma, e ela vai tentar sempre mostrar para alguém que ela é, sabe, a top da profissão que ela se formou. Então ela vai sempre tentar mostrar que ela tem autonomia e autoridade dentro daquilo que ela fez, que ela estudou. Mas ela nunca vai contar os pequenos subornos que ela recebeu, as chantagens que ela fez, aquilo que ela arquitetou, que ela montou para conseguir chegar a ter aquilo. Então tem pessoas que entram em faculdade, que às vezes até para pagar a própria faculdade, ela se prostitui. Ela se vende. Ela aceita vários subornos em troca de alguns favores. Então ela vai entrando, se enfronhando, e isso existe, moço, isso é real. Isso não é filme, sabe, que passa no cinema, não é ficção, não é série. Isso acontece na vida real. Mas o nosso Deus, ele sonda tudo. E tem pessoas que entram na nossa vida montando um personagem, é fake, a gente acha que é honesto, a gente acha que está na presença de Deus, a gente acha que é uma pessoa de caráter, que é uma pessoa trabalhadora. A gente acredita que a pessoa é honesta, que a pessoa tem um coração bom, doador. Na verdade, tudo aquilo é um fake. A pessoa montou um personagem dentro daquilo que agrada a você, que encantaria os teus olhos, que faz com que você, sabe, abra as portas da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu convívio social, porque ela precisa entrar, ela precisa se aprofundar. E para ela fazer isso, ela precisa agir desse jeito. Aqui eu dei um exemplo de um processo da palavra de Deus que denota isso, que mostra isso, que confirma isso, que está em Provérbios. Nós temos uma passagem bíblica que mostra exatamente isso, que é a história de Sansão e de Dalila. Sansão, ele foi ungido para ser uma autoridade naquela época, ele tinha uma unção, ele tinha uma força excomunal que ninguém tinha, ele derrotava vários homens lutando, porque ele era extremamente forte, ele tinha um mistério com Deus através do próprio cabelo, que na verdade a força dele estava em Deus e não no cabelo, mas o fato do cabelo crescer, a mãe falar, né, Deus falar para não cortar o cabelo, que Deus vai testando a nossa obediência. Mas a força dele, na verdade, não estava no cabelo, estava em Deus, que ele descobre isso muito tempo depois. Ele se casa com uma filisteia, que era um povo totalmente inimigo do povo de Deus. Ele começa a fazer algumas coisas que não era para fazer e depois ele conhece a famosa Dalila. E Dalila entra na vida dele como se fosse a mulher que ia completar a vida dele, como se fosse uma mulher companheira, amiga, e ela cria um fake tão grande que a pessoa vai, né, ali no caso Sansão, vai se abrindo com ela, porque ela queria saber o segredo, o mistério que ele tinha com Deus, que era o cabelo. Aonde estava a força de Sansão? Então a pessoa vai vindo de uma forma muito sorrateira, ela vai conversando, ela vai falando, ela entra, ela pode entrar na sua vida como uma forma íntima, ela pode ter entrado como uma amizade, ela pode ter entrado aí como sabe, um agente de negócios, ela pode ter entrado aí como uma vizinha muito camarada, muito gente boa, que te socorre na hora que você precisa. Pode ter entrado aí como uma irmã da igreja, um irmão da igreja. Pode vir de várias formas na sua história. Que eles vão criando personagens, ele sonda toda a sua vida antes. Ah, ele é popular na cidade, ele é o mais bonito da cidade. Ela é popular na cidade, ela conhece muita gente. Olha, ela conhece gente da alta sociedade.
Aí ela cresceu no lugar, ela tem influência, aí ele é famosinho, é famosinha da cidade. Então eles sondam tudo o que está acontecendo ao redor. Quando nós voltamos para a Bíblia para dar confirmação do que eu estou falando, vamos voltar de novo para a vida de Sansão e para Dalila. Sansão, além de ser um escolhido de Deus, um homem predestinado por Deus para salvar aquele povo, ele era ainda juiz do povo de Deus. Então ele tinha status, ele tinha dom e tinha a proteção do Senhor. Então todas as vezes que uma pessoa que é fake quer entrar na minha vida e na sua vida, ela nunca vai vir com a personalidade verdadeira dela. Então ela vai vir com histórias de vitimismo, que ela sofreu, que alguém fez maldade para ela, que ela nunca encontrou gente boa, que ela sofreu retaliações, que maltrataram ela, que ela fizeram isso com ela. É sempre a vítima da história, porque ela precisa te comover e ela precisa entrar na sua história de algum jeito. Então ela já percebeu que você é uma pessoa de coração, ela já percebeu que você é uma pessoa que estende as mãos, ela já percebeu que você é uma pessoa prestativa, que você é uma pessoa doadora. Então ela já sondou a tua vida, perguntando para quem conhece, para quem não conhece, para que ela pudesse adentrar na sua história e tentar usufruir e arrancar aquilo que você tem. E ela entra muitas vezes de uma forma possessiva, porque a partir do momento que ela entrou, que ela conseguiu te induzir, que ela levou você a fazer o que ela queria, que você caiu na rede dela, vamos dizer assim, ela não quer que você saia dessa rede, porque ela quer ter toda uma manipulação sobre a sua história, ela quer te induzir e colocar você contra pessoas honestas, pessoas que vão agregar coisas na sua história. Então ela quer te afastar. E ela vai criando várias situações e circunstâncias, que foi o que Dalila fez. Foi afastando Sansão da função que ele nasceu para cumprir. Foi afastando Sansão daquele processo que ele tinha como juiz daquele povo. Ele ficou com a cabeça virada. Ele acreditou que o apoio que ele ia ter na vida, que, sabe, a amizade que ele precisava estava nela, que o companheirismo estava nela, né? Então ele tinha uma vida sexual com aquela mulher. Então aquilo ali foi prendendo ele em determinadas situações e mal sabia ele as grandiosidades que Deus tinha para a história dele, mas ele foi precipitado, ele foi infantil, né? Ficou infantilizado diante de uma história, agiu com imaturidade, olhou demais a própria carne e esqueceu do espírito. E isso foi a ruína dele. Então, quando ela pôde, por exemplo, aceitar suborno, que foi o que ela fez, porque vieram várias pessoas que não gostavam, que queria destruir, porque ele era uma ameaça. Ele era um homem forte. Ele era juiz daquele lugar, que era o povo dele. Então, ele era uma ameaça para os seus adversários. Então, ela aceita suborno, mesmo sabendo que aquilo ali ia corromper uma justiça. Ia contra uma justiça. Mas ela aceita porque ela vê naquela possibilidade de enriquecer. Então ela vê naquela possibilidade daquele suborno de conseguir alcançar algo que ela não precisaria trabalhar, que ela não precisaria dar duro para poder ter, que ela não precisaria se esforçar. Então ela vai lá e vende o segredo de Sansão para aqueles homens que trouxeram várias pratas para ela, subornando ela naquele momento. Então nós temos que tomar muito cuidado com o relacionamento, irmão, porque nós não sabemos o que passa no coração do outro. Quando Deus fala em relacionamento, não é só relacionamento íntimo, pode ser relacionamento de amizade, pode ser relacionamento de uma sociedade, um relacionamento com o seu vizinho, às vezes num grupo específico que você está participando, às vezes dentro do seu trabalho. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque existem esses rebeldes que são fakes que querem se aproximar da nossa história. Só que antes de vir para a sua vida, analisa toda a sua história.
Busca todo o seu histórico, com quem você namorou, o que que aconteceu, como que foi a história, investiga tudo. Porque quer entrar na sua história, quer fazer algo, quer te prender. E isso tudo vai te trazer o quê? Destruição, que foi o que trouxe para a vida de Sansão. Trouxe uma destruição para a vida dele. Quando ele abre o coração para ela, por isso que Deus fala, não abra o teu coração porque é a sua fonte de vida. Se você abrir o seu coração para a pessoa errada, você vai sofrer levante. E pode ser que você entre em determinadas provações porque você falou demais. E tem processos dentro de uma provação e de uma desobediência que são irreversíveis. São processos que você não consegue consertar mais. Eu vou te dar o exemplo de novo de Sansão. Ele ficou cego com essa brincadeira. Ele perdeu a visão. Não tinha como reverter aquilo. Deus poderia trazer a visão dele de volta? Poderia, mas na desobediência que ele estava, Deus não colocava a mão. Deus deixou ele ir até onde ele achou que tinha que ir. Quando ele se arrepende lá no final da história, que ele entende que a força dele não estava no cabelo, mas estava no Deus que ungiu, que escolheu, que protegeu. Era ele que dava força para Sansão. Aí ele entendeu o propósito que não era sobre ele em si. Porque ele tinha status de juiz, ele tinha um cabelão que chamava atenção, todo mundo sabia que ele era forte, mas não entendia de onde vinha a força dele, sabiam que ele era um protegido e um escolhido por Deus, mas não era sobre ele. O que estava acontecendo ali era sobre Deus, que eu preguei para os irmãos na pregação passada. Então, quando ele tem essa consciência, ele já sofreu muito. Ele já sofreu muito. Os inimigos colocaram ele na moenda, que é um aparelho que moe a sementinha da azeitona para dar o azeite, que o azeite vem da azeitona. Então, eles colocam vários carocinhos ali de várias azeitonas naquele lugar. E essa moenda ela vai girando. E aquela madeira vai pressionando aquela semente para poder extrair aquele azeite. Então, eles colocam burrinhos para ficar puxando aquilo e andando para fazer aquilo. Quando acontecem de prender Sansão, eles colocam Sansão para fazer esse serviço. No lugar do animalzinho, colocam Sansão para fazer aquilo. E Sansão fica dando voltas ali, girando, girando, girando. Nisso já tinham cortado o cabelo dele, já tinham retalhado, já tinha apanhado, já tinha passado por vários tipos de humilhação. Então, quando a gente entende que nós temos um Deus que nos protege, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, por mais que tentem entrar na nossa história ou que consiga entrar no nosso cenário, Deus, ele chega para fazer a justiça dele. Porque ele não vai ficar permitindo que o ímpio receba vários subornos para manipular uma justiça que foi criada por Deus, porque Deus é justo. Deus não gosta que a gente mente, Deus não gosta que a gente seja injusto. O primeiro mandamento fala: escolha a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O que ele quer dizer com isso? Que sejamos justos. Porque a partir do momento que nós somos justos dentro daquilo que ele nos ensina, nós estamos praticando a justiça dele. E ele vai nos defender em qualquer situação. Então nós temos que ter essa sabedoria. Quando Deus chega para você e fala assim, olha, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. O que Deus está querendo dizer isso para você? Você sabe o que é? Quando Deus fala isso para mim e fala isso para você, ele está querendo dizer o seguinte, não pague o mal com o mal, porque o mal permanecerá na sua vida. Você fez exatamente o que seu inimigo fez. Você pagou o mal com o mal e o mal permanecerá na sua vida. Quando a pessoa age com maldade com você e você faz o bem, você está dentro da concordância de Deus. O bem prevalecerá na sua história porque você não fez mal para ninguém. É a hora que Deus chega e faz justiça com quem te fez mal. Você não deu legalidade para os demônios entrarem na sua história e na sua vida. Então, quando a gente começa a ter consciência da palavra, irmãos, meditar sobre a palavra, entender como que funciona, o que está acontecendo, saber que Deus vê tudo, que Deus entende tudo,
a gente começa a descansar em Deus. Deus manda dizer para você, esse ímpio e essa ímpia que entrou na vida de alguém que pertence à sua história, que entrou numa sociedade que era sua, tomou posse de algo material que era seu, aceitou aí subornos para poder chegar e roubar aquilo que te pertence, Deus manda dizer para você, a túnica é sua, não cabe em ninguém. E aquilo que foi projetado para a sua vida, na vida de outra pessoa, vira uma maldição. E a própria pessoa, a própria situação se torna uma maldição no sentido de não crescer, de não prosperar, de não conseguir avançar, de não ter paz. Então as coisas não fluem e não dão certo. Você vai falar assim dela, aconteceu exatamente isso comigo e eu tô vendo a pessoa se dar bem e viver. Não está vivendo bem, irmãos. Não está. Eu falo pelas experiências que eu tenho com Deus, pelas pessoas que eu já acompanho, pessoas que muitas vezes Deus me usou para profetizar, para acalmar, que Deus estava fazendo justiça. Eu vi várias vezes esses rebeldes caindo por terra, porque a vida deles é curta, o processo não consegue ser longo diante da maldade que praticam. Então o rebelde começa a antecipar a morte na vida deles, porque tem consequência tudo aquilo que eles fazem. E eu já vi várias vezes pessoas que passaram por esse tipo de retaliação, perderam 3 anos em um relacionamento que não tinha nada a ver com uma pessoa fake, perderam às vezes 4, 5 anos numa sociedade fake, ficou aí com amizades fake durante anos da vida, jogou anos da vida fora. Pegou esses anos da história e foi só jogando no lixo. Por quê? Porque trouxe uma pessoa fake para a vida, abriu porta da história, abriu porta da casa, abriu porta da intimidade, dos teus segredos e teve que pagar o preço disso. Então tem consequências. E eu já vi inúmeras vezes acontecer isso. Só que aquela parte que é inocente, aquela parte que enxerga que a pessoa é fake e decide falar não para aquilo, não quero mais, agora eu acordei, eu quero que você se afaste da minha história, bloqueia contato. Tá fazendo o quê? Fazendo igual Davi lá atrás, se arrependendo e mudando o seu estilo de vida. Agora tem gente que descobre, porque Deus vai lá e fala, conta, mostra, escancara para a pessoa ver, e a pessoa, dentro de uma imaturidade, continua alimentando aquilo na vida dela, e as bênçãos de Deus ficam todas retidas. Porque se não ficar retida e Deus colocar na mão, vai acabar perdendo e a pessoa está em pecado e não teve arrependimento das escolhas que fez. E Deus vai contemplando tudo. Deus, ele enxerga tudo que acontece na minha vida e na sua vida, e a gente não precisa ficar, sabe, desesperado e apavorado. Porque aquilo que está sendo feito, arquitetado, Deus vem e desmancha. Deus não tem negócio com rebelde, Deus não gosta de rebelde. Deus sabe como que ímpio trabalha. E por mais que a pessoa se submeta a várias coisas obscuras, no sentido de atrapalhar, de trazer, sabe, perdas para a vida do outro, querer arrancar o que é do outro, Deus vem e desmancha. Deus quebra o encantamento, Deus tira as travas dos olhos, Deus tira as vendas, Deus faz o rebuliço que for. Deus arrebenta todas as correntes que são os demônios. Deus arrebenta as portas de bronze que estão segurando a tua bênção, o teu milagre. E faz com que tudo isso chegue nas suas mãos. Mas Deus manda dizer para você dentro da palavra que Ele tem contemplado tudo, Ele viu tudo. E que quando Deus quer revelar também o que está oculto, Ele revela, Ele escancara, Ele mostra em público. Ao ponto da pessoa que é fake vir passar vergonha. Porque ela não vai conseguir manter essa máscara, essa capa por muito tempo. Então Deus manda dizer para algumas pessoas aqui
que você já tem percebido isso, você já tem enxergado, você já sabe muita coisa da pessoa. Porque a pessoa, ela é fake, ela é falsa. Então ela se passa por honesta. Quando você descobriu, você viu que tinha processo contra ela, e ela se passava a top da profissão, a insuperável, a mais honesta, que é assim que eles fazem. E você já percebeu que tem coisas contras, que ela está passando por processos de, de justiça de outras pessoas, de processos jurídicos mesmo, está sendo processada, correndo risco de ser condenada. Então você começa a perceber, dentro dos sinais que Deus dá, que aquilo ali é um fake. E para que ela chegasse ao ponto que ela chegou, teve vários subornos. Ela se vendeu inúmeras vezes. Vendeu o próprio corpo para poder conseguir cargos públicos, para poder chegar em determinados lugares, para poder sentar em determinadas cadeiras. E para que ela consiga fazer isso, ela tem que deteriorar a imagem de outras pessoas. Então, para que ela chegue num nicho social, ela vem dentro de uma falsa honestidade que ela lança, uma falsa autoridade que ela demonstra ter, e ela começa a denegrir a vida do outro, falando mal de alguém, que muitas pessoas acabam caindo na lábia, porque fala, não, é autoridade, é uma pessoa que tem influência, é uma pessoa que entende de leis, é uma pessoa que entende disso, que entende daquilo, e ela vai falando de outras pessoas e você vai acreditando. E tudo isso é fake, é tudo falso. Ela vai montando situações e circunstâncias para afastar você de determinadas situações ou afastar você de uma pessoa. E ela vai agindo de uma forma desonesta, induzindo você, te manipulando, para que você venha fazer aquilo que ela quer. E Deus, muitas vezes, irmãos, ele lança o anzol, a pessoa às vezes nem percebe. E a pessoa vai se alargando. Ela continua indo. E muitas vezes falando o linguajar de Deus, falando da palavra de Deus, demonstrando ser uma coisa que ela não é. Porque falar de Deus é fácil, qualquer um fala. Mas muitos que falam de Deus nem oram, não têm vida com o Senhor. Começa muitas vezes até a usar a própria palavra de Deus para poder se enriquecer. Muitos fazem isso. Mas Deus manda falar para você que o anzol foi lançado. Esse anzol que Deus lançou na vida dessa pessoa foi um aviso. Para de tocar, para de interferir, para de perseguir, para de stalkear, para de mentir. Vai tocar a sua vida e deixa essa vida em paz. E a pessoa não quis ouvir. Continuou insistindo, continuou persistindo. E Deus já tem mostrado, Deus tem falado, Deus tem dado prova, Deus tem dado confirmação. Então não tem como ter dúvida de que a pessoa realmente é um fake. Só que Deus manda dizer para você que pelo fato de não parar, pelo fato de agir de formas obscuras, desonestas, busca ajuda no inimigo, faz macumba, amarração, fica endividado, endividada, porque não tem grana para suportar essas coisas. Deus já tem cortado o dinheiro dessa pessoa. Deus tem rebaixado essa pessoa de cargo. Deus tem destronado para mostrar que todo suborno que ela se submete, que tudo aquilo que ela faz, existe uma força maior que desmancha. Então, nada na vida da pessoa dá certo. Tudo na vida da pessoa começa a dar errado, porque é Deus puxando o anzol. É Deus já trazendo e mostrando que o caminho está errado, que não é para continuar, que não é para tocar, que não é para ficar, sabe, mexendo. Porque às vezes a pessoa fake não vem na sua frente, depois de vários atritos que teve, confusões que ocorreram,
conversas fiadas, muita fofoca, ela não vai chegar muitas vezes em você. Tem alguns casos aqui que ela não vai chegar, mas ela está agindo no oculto, no obscuro, para que você não venha atingir os teus objetivos. Fazer com que você fuja do seu propósito. Porque os inimigos já falaram o que Deus tem para a sua vida. Ah, o inimigo não sabe o que Deus tem para a minha vida. Muita coisa ele sabe. Se ele não soubesse, ele não te atacaria. Se ele te ataca, é porque ele sabe que Deus tem um casamento abençoado para você. Deus tem uma mulher virtuosa para você, um homem virtuoso. Deus tem para você um emprego, uma empresa. Deus tem uma restauração de saúde, assim, de 360 graus para sua história, vai te colocar de pé. Vai fortalecer você. Vai tirar todos os aparelhos que você tem dependência, toda medicação que você tem dependência. Eles sabem que você vai ser uma máquina, um testemunho contra o inferno. Então, os demônios, ele tem noção, sim, da grandeza do que Deus vai fazer na nossa história. Por isso que nós sofremos retaliações. Senão, eles não mexeriam conosco. Se eles não sabem o que tem pra gente, eles não iam mexer com a nossa vida. Então, eles não iam tentar tirar você da estrada, não ia tentar provocar acidente, não ia tentar criar situações para assaltar você. Para que vai mexer tanto na sua vida? Se Deus não tem negócio com você. Então, eles vão te cutucando, eles vão provocando para que você venha sair do propósito. Só que Deus manda dizer para você, você vai viver o propósito porque a túnica só cabe em você. O trono é teu. E por mais que essa pessoa seja fake, Deus está puxando um anzol para que essa pessoa seja desmascarada. Vai ser desmascarada em público. Ela vai perceber que tudo que ela fez foi em vão. Gastou energia, dinheiro, saliva para criar situações, para trazer constrangimento, afastamento. Porque tem pessoas aqui que a pessoa que é fake quer destruir você para que você não chegue no objetivo. E tem algumas pessoas aqui que a pessoa que é fake, ela quer amarrar você a ela a todo custo. Ela quer que você viva em função do capricho dela. Só que você não foi projetado para a vida dela. Você não foi projetado para ter um casamento com essa pessoa, um relacionamento íntimo com essa pessoa. Você não foi projetado para ter uma sociedade com essa pessoa. Sociedade é algo muito sério, irmãos. Tem que ser feita uma união por Deus. A gente costuma falar de almas gêmeas, tem as almas gêmeas no sentido sentimental, vou falar assim para vocês entenderem. E existem as almas gêmeas que são no nível comercial, no nível da sociedade, que se dão super bem, que um vai ser honesto com o outro. Mas tem caso de sociedade que não foi Deus que provocou aquilo, foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. E tem gente que às vezes Deus até faz a sociedade, só que as pessoas não buscam Deus o suficiente, porque não querem orar. Aí orar é cansativo. Aí os demônios entram no coração de um que faz parte da sociedade, corrompe esse coração e um acaba roubando o outro. Acaba lesionando o outro. Trazendo prejuízo. Um rompimento de uma aliança. Então isso acontece muito. Por isso que nós não podemos deixar de orar quando nós estamos bem, quando Deus está nos exaltando. Porque você vai precisar de mais proteção ainda quando você começar a enriquecer. Porque enquanto você está numa dificuldade, que você está passando ali um perrengue terrível, você ora porque você quer sair daquele sofrimento. Você precisa do socorro de Deus, você precisa de comer, pagar suas contas. Você precisa de saúde. Então você vai orar. Aí tem muitas pessoas do seu lado que nem acreditam na promessa. Ah, tá nesse cenário aí faz muito tempo, não vai sair daí nunca. Só que na hora que você começa a crescer, que Deus começa a colocar você em destaque, você tem que orar mais. Porque a hora que eles vão vir para tentar derrubar, dar rasteira, para que você não consiga, que você não cresça. E vão tentar te induzir. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que você perdeu inúmeros negócios porque a pessoa te induziu ao contrário, porque a pessoa é fake. A pessoa fez de propósito para você não fechar negócio, para você não crescer, para você não ir, para você não falar.
para você não ir em determinados lugares. Que se você frequentasse determinados lugares, ou que você visse determinadas coisas, você ia achar a pessoa, você ia se sentir atraído para o seu destino, atraído pela pessoa que vai fazer parte da sua história, da sua caminhada. Então a pessoa não quer que você conheça, não quer que você veja, não quer que você conheça o sócio que Deus preparou, não quer que conheça as pessoas que vão abrir oportunidades para você, que vai te apresentar um comércio, que vai te alugar um lugar, que vai, sabe, te mostrar o caminho para que você venha conseguir um empréstimo, um investimento. Então eles vão induzindo a gente de todo jeito. E a pessoa que é fake, que começa a saber muito da sua intimidade, da sua história, sabe mais ou menos o que está por vir, porque você mesma muitas vezes comenta na sua inocência, e a pessoa quer induzir você ao contrário, porque ela não quer que você cresça, que você receba. Ela quer ver você, ó, na mão dela. Você só vai crescer se favorecer ela, se colocar na mão dela. Aí ela vai dar um jeito de te ajudar a crescer, mas contanto que todo o crescimento que você venha a dar com o seu trabalho, com o seu suor, com a sua dedicação, com as noites que você não dorme, com os compromissos que você larga pelo teu trabalho, mas que tem que vir, ó, na mão dela. Então são pessoas extremamente perigosas, que se aproximam de nós para saber do nosso segredo e querendo usufruir daquilo que nós temos. Então a pessoa vai se aproximar de você, essa pessoa que é fake, porque você muitas vezes tem uma casa. Às vezes a casa nem é sua, é do seu pai e da sua mãe, mas você tem uma casa. Ah, ele vai herdar essa casa. Vai dividir com os irmãos, mas vai entrar dinheiro. Então eu vou investir neste relacionamento. Ah, ele tem uma vida social, ele vai me levar para vários lugares, vou investir. Vai abrir portas para mim esse relacionamento. A pessoa é fake. Monta uma imagem de uma pessoa, sabe? Abençoada, uma pessoa que é íntegra, e de íntegra não tem nada. Existem várias coisas podres por trás que quando você está conhecendo, a pessoa não te revela, ela não permite que pessoas que saibam dos podres dela se aproximem de você, e você muitas vezes acaba comprando aquela história. Às vezes a família toda compra a história. Às vezes o ciclo social que você está compra a história. Mas Deus lança o anzol e ele começa a puxar esse anzol e começa a mostrar a face falsa dessa pessoa. Uma coisa muito interessante, irmãos, que às vezes a pessoa ela entra no âmbito da nossa vida, pode ser íntima, pode ser social, comercial, sempre tem alguém na casa que começa a sentir que tem algo errado. Às vezes ela consegue convencer todo mundo, mas sempre tem alguém que começa a perceber que a pessoa não é nada daquilo que ela fala. E aí a pessoa fica com o pé atrás, a pessoa às vezes te dá um sinal de que aquilo ali não presta, aí você não entende. Então tem alguém que não gosta da pessoa porque já percebeu que a pessoa é falsa, aquilo ali é um fake. E às vezes você está tão envolvido na história, com as histórias mirabolantes que contam, o vitimismo, né? Que a pessoa se faz de vítima e fica, e fica, e fica, e muita gente que está ao redor acaba acreditando. Uma das maiores burrices que eles cometem é essa, se fazer de vítima, porque uma pessoa que é vítima o tempo todo, que se vitimiza o tempo todo, ela nunca prospera, ela fica sempre pobre. Então uma pessoa, sabe, que se mostra ser resiliente, uma pessoa que anda na verdade, ela prospera na terra, ela pode até passar por fases, períodos de dificuldades, mas com Deus ela prospera. Ela cresce. Então nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que são fakes. São teatrais demais, mentirosas demais. Com uma pessoa de um jeito, com outra pessoa de outro, entra na sua família, quer montar um personagem que não condiz com a realidade, e eles não conseguem manter isso por muito tempo. Você pode até falar assim dela, mas já tem 6 anos, 8 anos, 10 anos, 3 anos, 4 anos. Irmãos, não é para o resto da vida. Uma hora a máscara cai, uma hora as situações são, sabe, invertidas. A pessoa não consegue sustentar as farsas dela por muito tempo.
as propinas que ela recebeu, os subornos que ela recebeu, ela uma hora acaba sendo desmascarada naquilo. E as próprias pessoas que se envolveram com ela nesse sentido, muitas vezes acaba dando com a língua nos dentes. Então Deus manda falar para você que Ele está tirando isso da sua vida de uma vez por todas, porque está atrapalhando o teu processo com o Senhor. E a pessoa fica o tempo todo dentro de uma falsidade, dentro de uma rebeldia, tentando criar situações para atrapalhar o seu processo, o seu destino, e Deus tem pressa com a sua história. Porque a túnica é sua, o trono é seu, aquilo que é para você viver é para você viver, não é para essa pessoa estar no meio disso. Essa pessoa não vai usufruir de um cargo, de uma posição, de um espaço que não pertence a ela. Quando você pega, por exemplo, a história de Assuero e de Vaste, é a mesma coisa. Era uma mulher que era fake, ela mostrava algo que ela não era. Quando surgiu uma oportunidade, que Deus é muito estratégico, foi uma situação pública, não teve como ela falar, não, eu não fiz, Assuero mentiu, o rei está mentindo, o rei caluniou, não teve como, porque era uma festa, ele tinha dado um banquete, e ela resolveu dar uma festa particular. E tinham várias pessoas importantes naquele banquete, tinha autoridades, tinha reis naquele lugar. Então ele chega e fala para o serviçal para mandar chamar a esposa, porque ele queria apresentar aquela mulher no meio daquele nicho social ao qual ele estava dando aquela festa. E ela simplesmente manda falar para ele que não vai. Ela estava na festinha particular dela, ela falou: não vou. Não conseguiu sustentar a máscara dela, a pessoa fake que ela era, por muito tempo. Porque dentro de uma situação, ela se revelou. Ela mostrou o caráter que ela tinha, o desrespeito que ela tinha pelo rei. Tanto que os conselheiros dele, as pessoas que presenciaram aquilo naquela festa, chegaram para ele e falaram: olha, você não pode permitir isso, porque ela vai ser um mau exemplo para todas as outras mulheres e todos os homens passarão por esse tipo de vergonha e serão desonrados. Ela tem que aprender que ela não pode fazer isso. Então é a hora que ele chega e destrona ela, manda ela embora de lá. Não vai ser rainha mais, não quero você do meu lado e eu quero que você desocupe o espaço no palácio. Você vai sair daqui. E ela tem que desocupar aquele espaço. Ela tem que ir embora. Foi público, todo mundo ficou sabendo. Depois ele faz um concurso para chamar 127 moças de 127 províncias. As moças vêm, é a hora que Deus coloca Esther lá dentro, para que Esther seja honrada. Porque Esther não era fake. Esther era uma serva de Deus. Era uma mulher autêntica. Ela era tão autêntica naquilo que ela tinha a personalidade dela, ela era tão autêntica que para chegar na presença do rei, as vestes que elas usavam, elas podiam colocar vários adornos. Então as meninas escolhiam vários adornos que chegava a ficar pesado, elas não conseguiam se movimentar, cansava ficar em pé, fadigava, porque aquilo trazia peso, trazia desconforto e deselegância. Ela, dentro da sabedoria que Deus deu para ela se arruma muito bem, porque ela teve um tratamento de beleza durante 1 ano, irmãos. Ela teve no spa durante 1 ano. Cuidaram dela assim de uma forma que ela nunca foi cuidada. Que quando Deus quer nos exaltar, Ele cuida da nossa aparência, do nosso físico, Ele nos levanta. E quando ela vai para a presença do rei, ela coloca menos adorno. Continua linda, elegante, do jeito que ela era. E o rei se encanta por ela. Porque uma mulher que é de verdade, ela não precisa ficar mascarando, ela não precisa ficar, sabe, se entupindo de coisas, porque ela quer mostrar algo que ela não é. Então ela quer disfarçar o mau caratismo dela
atrás de maquiagem, atrás de roupa, atrás de alguns comportamentos, fingindo ser algo que não é, querendo mostrar uma coisa que não ia conseguir sustentar. Ela não, ela é original, ela chega lá, ela vai no limite dela, ela se veste da maneira que ela se sente bem, vai linda, não fica devendo para nenhuma, tanto que ele se apaixona por ela. Então você ser verdadeiro e verdadeira, você ser honesto e honesta, traz benefícios para a nossa vida. Uma pessoa que vive na maldade, ela só traz maldade para a história dela. Ela, cada dia que passa, se atola mais naquilo que é ruim e negativo. Ela traz morte para a história dela. E o mais interessante diante da vida de um rebelde é que a morte ela é precoce. Às vezes não é a morte física, mas a morte espiritual já existe, que senão ela não seria desse jeito. Mas às vezes existe a morte de um emprego que ela idolatrava, de um cargo que ela tinha, de uma oportunidade, às vezes no escritório que ela trabalhava, numa loja, em uma fábrica. Ela encurta todos os processos da vida dela, porque ela vive atolada na mentira, e Deus não tem negócio com mentiroso. Quem é o pai da mentira é Satanás. Então, ela fica tão atolada na mentira e ela começa a acreditar naquela mentira dela, que vai matando várias situações da história dela, e ela começa a ter morte precoce em várias áreas da vida dela, que muitas vezes ela nem entende o porquê que ela está tendo aquilo. Mas é decorrente das escolhas e do mau caratismo que ela tem. E Deus cobra. Tanto aqueles que não servem a Deus como os que servem a Deus vão pagar diante de todo pecado que comete, que vai ter consequência, e cada um vai plantar o que quiser, porém vai ter que colher o que plantou. Então vai ter consequência. Então uma mentira não se sustenta muito tempo. Tem algo que é feito que não vai para frente muito tempo. Nós podemos observar o comportamento de uma mulher, por exemplo, não criticando as mulheres, que cada um faz o que quer da vida e cada uma usa o corpo o que quer. Mas quando você pega uma mulher que ela acha que ela está sendo sensual, mas na verdade ela está sendo uma pessoa sexualizada, então ela está sexualizando o tempo todo. O homem vai olhar porque a mulher está praticamente nua. Até uma outra mulher que vê aquilo olha. Está mostrando tudo. É diferente de uma mulher que é sensual. Ela vai sensualizar no jeito de falar, no jeito de andar, no movimentar das mãos, que é uma característica feminina que a mulher tem, que a mulher que é inteligente, ela desenvolve isso. A mulher que não é inteligente, ela vai para o lado sexual, que é mais fácil. É mais fácil você se despir do que você ter postura. É mais fácil você mostrar tudo do que você saber se vestir de uma forma elegante. E essas pessoas que sexualizam muito, essas mulheres que são desse jeito, elas acabam encurtando várias situações da vida dela, porque elas vão envelhecer, essa fase vai passar. Essa fase do corpo perfeito eu também já tive. Essa fase de que fica tudo durinho, eu também já passei por essa fase. Eu não morri antes dessa fase, eu estou viva e eu passei por ela. Mas nós envelhecemos. E várias situações na vida dessas pessoas que são rebeldes, dessas pessoas que andam com fake, dessas pessoas que agem de uma forma promíscua, vários processos na vida dessas pessoas são encurtadas, porque essas pessoas trazem morte espiritual, morte física para elas. Aí você vai falar assim dela, mas essas pessoas, essas mulheres nem querem casar, essas mulheres não querem ter compromisso. Irmãos, não querem agora que estão novas. Daqui a pouco ficam mais velhas, ficam desesperadas porque não conseguem lidar com a solidão. Já passou na mão de tantas pessoas que um homem, sabe, que é patriarca, um homem que é alfa, ele não vai querer esse tipo de mulher para casar, para se relacionar. Já passou na mão de muita gente.
Cada um faz o que quer do corpo, o livre-arbítrio está aí. Só que Deus está aqui para ensinar para a gente, mostrar para a gente o que é bom e o que é ruim. Então, o fato de você se comportar, ser verdadeira, você ter postura, você ser uma mulher elegante, você não está perdendo nada com isso, você está ganhando. Você não está abrindo mão da sua dignidade. Você não está forçando situação nenhuma. Você não está provocando nada na sua história. E assim você vai crescendo. Assim você vai evoluindo. Porque sexo, irmãos, tem de graça. Você pode pagar, se você quiser pagar, mas tem de graça. Hoje em dia está tudo tão fácil. Agora, amor verdadeiro, uma condição, sabe? Uma qualidade de vida sentimental, crescimento, prosperidade, descobertas, viver pelo Espírito, isso daí é raridade. Isso é só Deus que nos dá. E Ele traz pra gente o quê? Segurança, sabedoria. Ele une propósito. Ele faz isso também na sociedade. Ele vai trazer pessoas que têm, sabe, o mesmo raciocínio que o seu, a mesma capacidade que a sua, porque essa sociedade ela tem que prosperar, ela tem que seguir em frente. Então não adianta pessoas fakes entrarem na nossa vida, pode até permanecer, fingir, mentir. Ai, comeram anos da minha história dela. Engoliram anos da minha história, eu passei por isso, mas Deus tem capacidade de restituir o tempo que foi perdido. Deus tem capacidade de restituir o tempo de afastamento. Deus tem capacidade de trazer alguém verdadeiro para a sua história e reconstruir uma história diante de tudo aquilo que foi destruído lá atrás, porque você não conseguiu construir nada, você ficou andando em escombros. Que é isso que acontece. Uma pessoa que vive numa situação dessa, que é vítima de uma pessoa que é fake, de uma pessoa que vem, que é manipuladora e tal, o que acontece? Ela não constrói, ela vai fazer você andar em escombros. Então você pode levantar um tijolo aqui e não passar disso. Ficar só nisso. Mas o nosso Deus, ele tem capacidade de restituir a nossa história, de trazer reconstrução. Só que Deus manda dizer para você, do mesmo jeito que eu fiz com Vasti, do mesmo jeito que eu tirei Dalila, que foi de uma forma radical da vida de Sansão, Deus vai fazer isso na vida do teu povo. E Deus vai afastar de uma vez por todas essa pessoa que é fake, que é falsa. Porque agora Deus vai mostrar tudo que está oculto. Deus agora vai montar situações para que isso não venha interferir naquilo que Deus tem para te entregar. Porque não tem coisa pior do que você conviver com isso. Às vezes você perde oportunidades, tronos, porque tem uma pessoa fake e falsa do seu lado, manipulando situações, recebendo subornos, para que a justiça não seja feita, para que ela seja apagada. Tentando manipular a justiça, só que a justiça é de Deus. E às vezes você não consegue mudar de cargo, você não consegue uma transferência, você não consegue fazer nada na sua vida, porque existe essa pessoa que é fake, manipulando situações para que você não venha progredir. E você fica trabalhando e não consegue sair do lugar. Só que Deus manda dizer para você, eu vou tirar. Vai ter que sair? Vai ter que sair, porque agora é a ordem de Deus. É Deus que vai limpar, para que você possa crescer, para que possa haver um avanço na sua história. Deus vai tirar todo o poder que essa suposta pessoa acha que tem. As influências, Deus, ela já perdeu muita influência. Ela já foi destronada inúmeras vezes. Porque dentro das manipulações dela, estava trazendo prejuízo, estava trazendo retrocesso para a sua vida. Então, irmãos, quando Deus começa a mostrar, o que cabe a nós é obedecer. Porque pecar, a gente peca. Quando você escolhe conviver com algo que Deus falou que não é bom, que não é dele, você está pecando. Você saiu do centro da vontade do Senhor. A gente peca o tempo todo. Não somos dignos de salvação nenhuma. Mas Deus resolveu nos dar a salvação e nos dar uma chance. A peregrinação nossa aqui nessa terra é para aprender a chegar para a nossa salvação. Então a glorificação a Deus começa aqui. O processo de salvação começa nesse lugar. Então nós passamos por esse processo nessa vida para evoluir.
Uma pessoa que passa aqui com uma vida fútil e não evolui, jogou a existência dela fora. E tem muitas que passam nessa condição. Então nós precisamos confiar no Senhor. Deus manda dizer para você: não te assombres, não tenha medo de nada, não insista de trazer isso para sua vida, não permaneça com isso na sua história, porque Deus também está chegando para puxar o anzol dessa pessoa. Essa pessoa que é fake vai ter que sair da sua vida. Chega de falsidade na sua história. Chega de disse-me disse. É muita mentira. A pessoa fica o tempo todo falando mal dos outros. O tempo todo levantando suspeitas sobre o caráter das pessoas. Fica o tempo todo inventando mentiras. Só que Deus manda dizer para você: vou mostrar toda a verdade da pessoa que ela fala que não presta. Você vai ver que ela estava errada, que era mentira. Vou fazer você descobrir coisas horrorosas a respeito dessa pessoa que está oculta, que até então você não sabe. Tem algumas coisas que você já descobriu, alguns irmãos e irmãs aqui que você já está mais num grau mais avançado, você já descobriu muita coisa dessa pessoa, você vai descobrir mais. Porque Deus agora está chegando para puxar o anzol. Para que não chegue na sua história mais, dentro de uma falsidade, usando máscara, usando capa, para prejudicar você. Atrapalhar o teu processo. Então, aguarda agora o agir de Deus, espera, confia, porque Ele vai te levar para várias situações de crescimento que vai causar inveja em muita gente. Essa pessoa não vai se conformar com o que você vai receber. Por que você está recebendo? Por que Deus está te dando? Por que com você? Por que quando ela estava com você não aconteciam essas coisas? Porque vai ser uma situação nova que você vai viver. Tem situações aqui sentimentais que Deus está mandando falar que não se compara com o que você viveu lá atrás. Os relacionamentos que você teve. Você pode ter tido milhares de relacionamentos aí quando você estava distante de Deus. Você pode ter passado até por um processo de promiscuidade, de prostituição, quando você estava aí longe de Deus. Agora que você tem buscado a presença de Deus, Deus está afastando tudo aquilo que o inferno está tentando trazer para a sua história. Deus não está permitindo e não está deixando chegar na sua história, porque o projeto dele é um projeto santo. O projeto dele é um projeto santo. É um projeto que ele vai fazer você crescer, um projeto que você vai ter, como se diz assim, experiências que você nunca teve. Então essa pessoa que é fake, ela não quer que você receba o que Deus tem para te dar. Porque na hora que você tiver de posse de vitória, nem você vai acreditar naquilo que Deus está te dando. Mas a pessoa vai questionar por que é com ele e com ela e não é comigo. Por que está vivendo determinadas situações daquele jeito e comigo foi diferente? Porque aquilo que vem de Deus é muito melhor do que aquilo que Satanás oferece. Então o que você vai viver diante daquilo que Deus vai te dar não se compara com o que você viveu lá atrás. A atenção que você vai receber, o carinho que você vai receber, o cuidado que você vai ter, porque a pessoa que está chegando para sua vida vai cuidar de você. Coisa que essa pessoa fake nunca fez pela sua história. Então o que Deus está trazendo é cuidado, é zelo, é carinho, é diálogo. Vão conversar bastante, vão se entender. Não vai ter atrito, não vai ter grito. Não vai ser, sabe, essa pessoa fria que essa pessoa fake foi. Autoritária que essa pessoa fake foi. Mentirosa, não vai ter nada disso. Vai trazer uma pessoa companheira, verdadeira, amiga, carinhosa, vai cuidar. Vai querer que você progrida, que você cresça. Então, quando nós deixamos Deus trabalhar a nossa história, irmãos, não tem como dar errado. Nós temos apenas que esperar o tempo de Deus, apesar de ser doloroso, porque o tempo de Deus é correto, é um tempo certo. As coisas fluem e crescem. Então, o que Deus faz é maravilhoso. E você precisa crer naquilo que Deus está te entregando e confiar que todo o processo que você tem vivido com Deus, dentro do propósito dele, não tem como dar errado. O que ele vai fazer agora é tirar isso da sua história, tirar isso da sua vida. Porque a pessoa não para. A pessoa fica o tempo todo procurando gente que te conhece, tentando induzir pessoas contra você, levar você
sabe, a um ponto de deterioração, um ponto de vergonha, e Deus não vai permitir que isso aconteça, porque agora ele está chegando para tirar isso. Tem sociedades aqui que Deus manda dizer para você, aconteceu exatamente isso. A pessoa é fake, na sua frente era uma coisa, quando sentava para negociar era outra. Você não tem noção do que essa pessoa falou para determinados clientes. Você não tem noção do que essa pessoa fez no âmbito comercial, denegrindo a tua imagem. Você não tem noção das manipulações que essa pessoa fez para tentar roubar a clientela que você trabalhou tanto para ter. Só que Deus está desmanchando tudo isso. Então Deus vai tirar todo o mal da sua história, tirar essa pessoa fake da sua história, para trazer para a sua vida a prosperidade que Ele já te prometeu, que Ele está fazendo para você. E você precisa crer nisso. Porque agora é hora de avanço. Nesse mês que está praticamente entrando, que está iniciando um novo mês, esse novo mês que está chegando agora, é um mês em que Deus vai te dar uma grande alavancada. É um mês que Deus vai fazer com que você entre mesmo de uma forma concreta numa nova fase. Agora é o momento de você viver novidades de Deus. E essa pessoa fake não pode continuar no seu caminho. Então comece a dar tchau para isso. Comece a falar não para essas situações, se afaste disso, para que Deus possa prosperar você. Deus manda dizer para você, aquilo que é seu, só prospera com você, só anda com você, só vai ser feliz com você, só vai dar resultado se tiver com você. Se tentar sair da sua vida, não, eu não quero o que Deus tem para minha história, vai padecer, vai sofrer, vai andar em círculo, vai ter uma vida frustrada, vai cair em depressão, vai se sentir vazio. Por quê? Porque a túnica é sua, então não cabe em ninguém. Podem vir tentar, podem tentar se aproximar, manipular, colocar a pessoa contra você, para que os planos de Deus não deem certo. Nada disso vai ter valor, nada disso vai funcionar. Porque aquilo que é seu, faz parte da sua vida. A pessoa vai precisar de você. Você vai precisar da pessoa. Então vai existir um elo muito grande, vai existir algo tão fortificado, porque Jesus vai estar no centro disso, que a insegurança que você tem hoje de tentar algo, quando isso começar a acontecer na sua história, você vai ter paz, porque a pessoa vai te trazer segurança, a pessoa é honesta. Você não vai ter segredo com essa pessoa não terá segredo com você. Vai ser tudo preto no branco. E vai ser algo assim que você vai perceber que foi Deus mesmo que fez, que não tem como. Você nunca sentiu isso por ninguém. Você nunca confiou em ninguém dessa forma. Você vai ter capacidade, sabe, de conversar coisas profundas que você nunca conversou com ninguém. Essa pessoa vai te ajudar financeiramente. Você vai ensinar essa pessoa a viver. Então aguarda o processo com Deus, porque aquilo que Deus monta é grandioso, irmãos. Falando dá para a gente ter noção, a gente sente a unção do Espírito Santo quando a gente fala das promessas de Deus, aquilo que Ele vai fazer na nossa história. Mas quando você começar a viver, é que você vai entender a grandiosidade daquilo que Ele está falando para você. O que Ele está trazendo para a sua vida é uma pessoa que vai orar junto com você, vai falar a mesma língua, vocês vão viver o mesmo propósito, vai caminhar junto, vai orar junto, vão planejar junto, vão sentir prazer em estar junto, vão sentir tanta necessidade de estar junto que na hora que um estiver fazendo algo que precisa fazer, porque cada um vai ter um trabalho, Deus vai prosperar ambos os trabalhos dos dois para que haja um crescimento. Um não vai aguentar muito tempo ficar longe do outro. Não vai aguentar, não vai ver a hora daquele processo do trabalho ali acabar, daquele compromisso acabar para poder estar junto. Vão realizar várias coisas juntas. Não vai ser cansativo estar junto. Vai ser prazeroso. Vai ser, sabe, uma necessidade de caminhar junto, passear junto. Tudo vai ser bom. Pode comer uma banana na esquina que vai ter prazer. Pode ir num restaurante chique que vai ser prazeroso do mesmo jeito.
pode estar na praia tomando sol, um banho de mar, vai ser prazeroso. Mas pode cair um temporal do mesmo jeito, ter que atravessar uma rua, passar por um determinado espaço de caminho, com aquele temporal na cabeça, que mesmo que tome chuva, vai ser prazeroso. Então, não vai ter tempo frio e não vai ter tempo quente. Vai ser tudo dentro de um equilíbrio. Vai ser tudo dentro de uma harmonia, que é o que Deus está mandando falar e o que Deus está trazendo. Então confia, porque Deus está trazendo alguém que vai caminhar, vai ser braço, sabe? Mão dada. Não vai ter essas bobagens do mundo, essas babaquices do mundo. Porque tudo aquilo que sai fora do processo de Deus, irmãos, tudo aquilo que é Satanás que traz, essas pessoas fakes que entram na nossa vida, traz dor pra gente. Traz melancolia, traz desespero, traz frustração, atrapalha o nosso crescimento, a nossa prosperidade. A gente não cresce, não ganha dinheiro, as coisas não fluem, não resolve. Quando você se afasta disso, você começa a progredir. Você produz mais, você tem mais ânimo para trabalhar, começa a aparecer cliente do nada, você vende mais, você começa a ter mais sabedoria e criatividade para fazer as vendas. Então tudo começa a ser diferente. Agora, quando você, sabe, fica insistindo em trazer esses fakes para a sua vida se torna um retardo muito grande. Se torna pesada, cansativa. Tudo muito falso. Nada se sustenta. Então Deus manda falar para você: acalma o teu coração, porque eu estou tirando essa pessoa fake da sua história. Não terá poder sobre a sua vida mais, porque eu já lancei o anzol e agora eu vou puxar. E a vergonha dessa pessoa será pública. Aquilo que está oculto eu vou fazer a terra vomitar. Vai ter que largar, vai ter que parar, vai ter que tocar a vida de outro jeito, vai ter que sumir. Não tem mais que ficar azucrinando a sua história. Então você vai acalmar em Deus e confiar, porque está chegando aí um agir de Deus tão grande nesse sentido, porque o mês que está chegando é o mês de começar a realizar, é o mês de você começar a viver, é o mês de você começar a palpar, porque até agora Deus falou que vai trazer, você tem avistado o seu milagre, tem visto a sua bênção, você já tem recebido de Deus umas coordenadas do que você tem que fazer ou não tem que fazer, daquilo que você vai viver, só que agora você vai começar a viver, sabe, no profundo, na íntegra mesmo da palavra. Agora você vai ver a pessoa, você vai conversar com a pessoa, você vai começar a ter um convívio com a pessoa, um relacionamento, sabe? Vai ter acordo, vai ter reunião. Então agora vai começar a chegar as situações na sua vida para você viver. Você não vai só avistar de longe. Não vai ficar só na teoria. Não, agora vai vir na prática todo o processo. Então, fique com seu coração alegre, sabe? Expanda as tuas emoções em Deus. Se sinta já realizado dentro daquilo que Deus vai trazer, porque agora Ele vai trazer novidade de vida para a sua história. Agora aquilo que estava atrapalhando você se aproximar da pessoa que Deus tem projetado, ou da família, eu não sei o que os irmãos estão passando. Pode ser relacionamento íntimo, pode ser família, pode ser alguém aí que se afastou que você gostava. Os projetos que foram, sabe, estagnados diante de algumas situações, agora Deus está chegando para trazer tudo isso para sua história. Então prepara o teu coração que tem um tempo novo. E Ele manda dizer para você, esse mês que está chegando é mês de concretização. É hora de você começar a realizar. Começar a pegar, ver, sentir. Então você vai ficar preparado nesse sentido, tá? Então aguarda o agir de Deus, porque quando Deus chega para mudar a nossa história, irmãos, nós temos que deixar. Porque o que Deus faz na nossa vida é maravilhas. Nosso Deus é Deus de maravilhas. Não é de pequenas coisas, não. Ele trabalha nas pequenas coisas? Trabalha, mas Ele coloca a gente no muito. Ele nos prospera, tá? Então aguarda aí esse agir de Deus na sua história, porque você vai ver o resultado nesse mês agora que está chegando. Agora é mês de concretização. Eu vou orar para você, você vai orar, vai pensar em Jesus e vai orar para Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo que está por vir. Que o Senhor tire, Pai, essa pessoa fake da nossa história, que está atrapalhando o nosso caminho.
que está aí no oculto agindo, que está criando contenda, situações difíceis, travando a nossa história. Que o Senhor faça tudo isso cair por terra, Pai. Que o Senhor entre com justiça. Que essa pessoa seja feliz, mas longe da família do teu povo. Longe do teu povo. Longe da vida dos teus filhos. Que o Senhor leve isso para longe, para nunca mais voltar. Para não atrapalhar os projetos que o Senhor tem para a nossa história. Nós agradecemos e aguardamos e esperamos a providência do Senhor na nossa vida. Que seja feita a tua justiça, Pai, de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória, aguarda, confia, porque agora está chegando um tempo de você se maravilhar mesmo. Tempo de você viver. É tempo agora de você concretizar. Você vai pegar, você vai abraçar, você vai conversar, você vai assinar documento, você vai assinar contrato. Você vai começar agora a realizar os sonhos, compras, vendas. Agora você vai viver uma vida tranquila diante daquilo que Deus vai trazer para a sua história. Agora é hora daquilo que estava sendo feito por essa pessoa fake, no intuito de atrapalhar o seu progresso, o seu processo, Deus fazer tudo isso cair por terra. Vai haver transferência, vai haver promoção, vai haver portas abertas. Sabe, Deus está criando situações maravilhosas para o teu povo. Então esse mês de fevereiro é o mês de pegar, é o mês de receber, é o mês de ter, é o mês do encontro, é o mês, sabe, da declaração, é o mês de se falar de amor, é o mês de declarar o que se sente. Então é um mês aí que vai trazer grande crescimento para a sua vida, para a sua história. Então toma posse aí dessa palavra e confia em Deus e não desanima. Deus contempla tudo, Deus vê tudo. E essa pessoa, não se preocupe com ela. Não se sinta diminuída diante da pessoa e não ache que ela está acima do Deus que você serve, porque não está. Porque Deus já lançou o anzol. Agora Deus vai passar a puxar esse anzol. E a vergonha dessa pessoa será pública. Toma posse aí dessa palavra, da sua vitória, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.